A gente divide esse conteúdo em 3 etapas. Semana passada vimos os conceitos genéricos de romantismo, hoje a gente trabalha a poesia e semana que vem prosa, beleza? Vamos começar então com o nosso TBT. Não tá funcionando. Agora foi. Vamos com muito obrigadinho, Juan. Inclusive, Juanzinho, quando o Curitiba fizer mais um gol no Vasco, você fica à vontade, tá? Pra me falar. Já é. Beleza? Já tava 1-0 na hora que eu entrei, né? Inclusive, eu sou hoje Curitiba desde pequeno. Não sei você, mas desde pequenininho sou Curitiba. Beleza? Vamos lá, vamos começar o nosso TBT, né? Relembrando aqui o que foi visto até agora. Conversamos já sobre quinhentismo, barroco, arcadismo e desde a semana passada estamos conversando sobre o romantismo. Lembra que eu tô te pedindo a cada semana pra gente ficar com uma imagem, com uma fotografia na nossa cabeça? É sempre muito relevante a gente perceber que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, quando a gente focaliza uma imagem para fazer uma alusão, uma referência ao movimento literário, isso muito nos ajuda, beleza? Então, só para você lembrar, a imagem que ficou na sua cabeça do quinhentismo foi exatamente a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? O início do período da colonização. No barroco, ficamos com a imagem daquelas igrejas barrocas, repletas de ouro, e o apelo, o sofrimento da imagem de Jesus Cristo crucificado pela religiosidade, pela ostentação da Igreja Católica. E no arcadismo, ficamos aí com a imagem da Revolução Industrial, a cidade começando a se poluir, começando a ficar caótica, né, inchada, e o homem, claro, evadindo ao campo. No romantismo, 2 fatos históricos precisam estar na nossa cabeça. Quando a gente fala do conceito geral de romantismo, quando eu olho lá para o continente europeu, a imagem que eu quero que esteja na sua cabeça é a imagem da Revolução Francesa, beleza? Esse desejo reformista da burguesia que vai esbarrar, obviamente, nas artes, e a literatura como uma forma de arte está inserida nesse pacote. Mas quando a gente fala de Brasil, a imagem que eu quero que tenha na sua cabeça é a imagem de 1822, a independência, né? A independência do Brasil, que mais uma vez vai estar associada a essa ideia de reforma, a essa busca por mudanças. E isso, claro, vai respaldar nas artes, vai refletir nas artes também. Beleza? Vamos lá, vamos relembrar então, vamos buscar na aula de história o que estava acontecendo no Brasil para que a gente tivesse, né, um novo movimento, uma nova forma de arte vigente no contexto nacional. O primeiro ponto que a gente precisa lembrar é exatamente como, né, que a família real vem parar aqui no Brasil. E a gente pode lembrar, obviamente, do bloqueio, né, continental feito por ele, o brabo Napoleão Bonaparte, que obrigou, né, a família real no ano de 1808 a vir para o Brasil. E essa chegada da família real aqui no Brasil, a gente começou a conversar disso na semana passada, ela obviamente vai trazer mudanças para a paisagem, né, do Rio de Janeiro, mudanças inclusive não só para o ar de paisagem da cidade, mas para as relações comerciais, econômicas, sociais, inclusive educacionais e culturais, beleza? Então, quando a gente tem a abertura dos portos, né, para as nações amigas, as reformas, né, pelas quais passa o centro do Rio, a criação de escolas, e aqui a gente fala do Colégio Pedro II, né, a criação da imprensa. Galera, quando a gente coloca uma imprensa régia, né, circulando nessa época, a gente começa a fomentar a leitura, que até então não era de... Claro que eu não tô falando ainda de toda a população lendo, né? Isso ainda é muito prematuro. Mas só de você circular texto, né, circular jornal, circular periódico, isso naturalmente já estimula a leitura, né, dessa classe burguesa. Beleza? O próximo ponto aqui de destaque é exatamente aquela figura icônica de Dom João VI, que convoca, meus amores, missões artísticas francesas, e aí vem um pintor que de vez em quando aparece lá na tua prova do Enem, que é um cara chamado Debré. E o Debré, um pintor francês, ele começa a pintar a nossa realidade. Inclusive, muitas telas de Debré refletem, inclusive, o princípio da escravidão, o propósito da escravidão, né? Cenas vinculadas ao Rio de Janeiro em que escravos levavam brancos em liteiras, uma espécie de rede, né, que eles iam carregando, evidentemente, pelo centro do Rio. Então, essas imagens, né, de transformação começam a ser retratadas por esse pintor chamado Debré. Beleza? E aí vem o ano emblemático de 1822, com a proclamação da independência
independência política do Brasil em relação a Portugal. Ora, somos uma nação então independente, depois de todo esse rolê que você já conhece da história, e agora a gente precisa definir o que é ser brasileiro. Ora, até então, eu sou uma colônia, né? Eu sou completamente dependente das relações econômicas, sociais, políticas da minha metrópole, que é Portugal. Agora que eu me torno independente, eu preciso exatamente construir o que é ser brasileiro. Eu preciso delinear, eu preciso definir o conceito de brasilidade. E a literatura está aqui a este serviço. É exatamente por meio da literatura que a gente começa a definir o que significa ser brasileiro, quais são os elementos nacionais, né? Quais são os elementos nacionais que serão expressos em forma de brasilidade. Beleza? E aí a gente encontra um panorama, né, exatamente em que intelectuais eles vão se esforçar para a construção desse conceito. E claro, muitos deles são os próprios artistas, escritores desse período da literatura no Brasil. Já pintou o milzão aqui embaixo, tá? Ele ficou meio escondido, mas ele tá aqui. E esse milzão, ele significa o quê? Tema de redação. Meus amores, se você fizer, tudo bem que é um tema até mais subjetivo, mas você vai fazer outros vestibulares, né? Você não vai fazer só a prova do Enem. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, muitos fazem a prova da UERJ. Em São Paulo, muitos fazem a prova da Unicamp, não é verdade? A FUVEST. No Nordeste tem um monte de vestibular isolado, assim como na região Norte e Centro-Oeste também. Então, caso você se depare, né, com algum tema de redação que fale sobre a construção do conceito de brasilidade, o que é ser brasileiro, o que tem a ver, né, a construção do nosso conceito cultural, histórico, linguístico, o romantismo é, de fato, um movimento precioso, um movimento completamente vasto para você usar na sua redação. Beleza? E aqui então tá a síntese, tá exatamente o ponto auge da nossa aula de hoje, que é entender essa poesia romântica, é entender, né, exatamente como que essa poesia foi feita e uma divisão didática, pedagógica que a gente tem para a literatura em dividir, subdividir essa poesia romântica em 3 fases, que a gente vai chamar aqui de 3 gerações, beleza? O romantismo na produção poética brasileira, ele se subdivide didaticamente nessas 3 gerações. E é isso que eu quero que esteja no seu mapa mental, no seu flashcard e no seu caderno, beleza? O primeiro ponto é exatamente a primeira geração, que vai ser chamada de nacionalista ou indianista. E dentro desse aspecto, 2 grandes escritores saltam aos nossos olhos, são os nomes de destaque: Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Você vai perceber que o nome te ajuda, beleza? O nome do movimento literário, o nome da geração romântica vai te ajudar a identificar o que foi destaque, o que foi tematizado, né, geralmente nessa geração. Quando a gente olha para essa primeira, nacionalista ou indianista, ora, nacionalista tem a ver com nação. Então eu vou precisar pegar 2 elementos nacionais, né, que constroem essa brasilidade e alocá-los na literatura. E aqui a gente vai perceber muitas referências aos povos originários, aos indígenas e também à natureza de forma exuberante. Por isso que essa primeira geração é conhecida como nacionalista ou indianista. Já já vamos aprofundá-la. Quando eu olho para a segunda geração do romantismo no Brasil, o nome dado é ultrarromântica ou mal do século. E aqui tu vai preparar, tá? Tu se prepara, porque lá vem a sofrência. A sofrência está exatamente aqui na poesia de Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Quando eu falo em ultra romântico, esse ultra expressa exatamente algo hiperbólico, né? Representa exatamente um aumento, um exagero sentimental que vai ser típico dessa segunda geração do romantismo. Beleza? E na terceira, nós temos aí como nome a poesia social ou condoreira, em que Castro Alves e Souza Andrade vão tematizar exatamente a luta abolicionista, a temática da escravidão, a temática do negro dentro da nossa literatura. Beleza? Então, basicamente, o objetivo da aula de hoje é a gente conseguir salientar, perceber, internalizar essas 3 fases, essas 3 gerações do romantismo no Brasil. Beleza? Vamos começar então com a primeira geração, nacionalista ou indianista, e aqui eu selecionei as principais características. Vejamos. Primeiro ponto: reforço da identidade nacional. É exatamente esse rolê muito próximo, intrínseco à questão da independência. Somos uma nação independente, precisamos construir, delinear, mapear
o que é ser brasileiro por meio da arte. E a literatura, principalmente em Gonçalves Dias, vai se destinar como um recurso para criar-se o conceito de brasilidade. Beleza? Então o sentimento nacionalista, né, o sentimento da pátria, vai ser um sentimento aflorado nessa primeira geração do romantismo no Brasil. Beleza? Temos a exaltação da natureza, exatamente a natureza vista como um jardim do Éden. Lembra que a gente fez essa correlação lá no quinhentismo? Pois bem, alguns elementos da religiosidade, sobretudo da católica, ainda estarão presentes nessa geração. Beleza? Lembra que literatura não acontece da noite pro dia. Bum, acabou e a gente começa um novo movimento. Não. Claramente nessa primeira geração eu ainda vou ter algumas interferências da religiosidade. E isso é muito marcado, por exemplo, na forma de ver a natureza. A natureza brasileira, a sua fauna, a sua flora, ela será muito comparada, ela será exatamente análoga à questão do Jardim do Éden presente na Bíblia. Exatamente por essa questão da exuberância, né, com a qual o Éden foi retratado na Bíblia, e os primeiros poetas românticos no Brasil a fazem desta maneira. Beleza? Cara, uma parada que eu acho bizarra, é que lá na Europa, vamos lembrar desse rolê da aula passada, lá na Europa, o romantismo voltou exatamente à Idade Média. Lembra aquela questão de você voltar atrás para buscar a sua identidade, para você buscar exatamente essa evasão no passado? O romantismo tem esse passadismo, né, esse caráter saudosista. Então o cara vai lá no passado e encontra no cavaleiro medieval a imagem de um herói nacional. Cara, quem viu Game of Thrones tá ligado nisso, né? Game of Thrones é babado. E aí a gente percebe exatamente aquele cavaleiro medieval com brio, com dignidade, com honra, lutando por justiça, né? Defendendo a pátria. Realmente lá na Europa fazia total sentido, ainda que de maneira fantasiosa, ainda que de maneira idealizada. Quando a gente olha para o contexto brasileiro, vai dar ruim. Por que vai dar ruim? O cara olha e fala, meu Deus, quem vai ser o nosso herói nacional? Não tem como eu botar o herói nacional um cavaleiro medieval, porque seria muito escroto, né? Imagina, o cavaleiro medieval, símbolo, o herói nacional, símbolo de brasilidade, é um cavaleiro medieval? Não faz sentido. Então eu tenho que adaptar. Eu tenho que olhar para o que eu tenho e falar, meu Deus, quem vai tomar esse papel de herói nacional, né? Como se fosse um cavaleiro medieval lá para a Europa? Sobrou pro coitado do indígena. O indígena, ele vai ser alçado a um patamar de um cara bravo, heróico, com brio, com dignidade, que vai se matar, que vai morrer, que vai matar os outros em nome da pátria. Algo completamente romantizado, algo completamente fantasioso, fruto dessa imaginação, né, exatamente desses românticos. O indígena, cara, a gente pode perceber isso muito pelo quinhentismo, né? É um cara ali, às vezes, muito ingênuo, né, numa percepção, inclusive, de ser dizimado da sua terra de origem, né? E aí colocá-lo numa posição de um herói nacional é pura fantasia, que muitas vezes isso aparece no Enem como uma falta de verossimilhança. Anota isso aí pra mim, por favor, tá? O que seria uma falta de verossimilhança? Essa relação que não seria do indígena, né? Essa aproximação do indígena com o cavaleiro medieval, que é algo muito idealizado, né, por esses românticos, mas que vai aparecer demais exatamente nessa primeira geração do romantismo. Beleza? Vamos que vamos. Religiosidade, como eu te disse, né, ela vai ainda aparecer, por mais que a gente esteja numa arte reformista, as coisas não acabam e começam do nada na literatura, a gente tem resquício, né, de um movimento dentro do outro, isso é super natural, beleza? E o romantismo, como de maneira geral, né, de forma bem genérica, ele dá liberdade aos poetas escreverem versos sem rimas, versos que sejam sem uma métrica controlada, mas na primeira geração isso aqui vai ser uma exceção à regra, tá? A gente vai ter um controle da métrica, a gente vai ver um poema mais encaixotadinho, a gente vai ver um poema que muitas vezes
tem rima, um poema que muitas vezes controla, né, a quantidade de sílabas dentro de um verso. Então, o controle da métrica e versos rimados serão características dessa primeira geração, mas isso é uma exceção, porque quando a gente olha para a segunda geração e para a terceira, há uma liberdade mais ampla. Beleza? Vamos a um exemplo? Olha só, eu trouxe um poema do Gonçalves Dias chamado Juca Pirama. Juca Pirama você já percebeu, obviamente, que é o nome de um indígena, certo? E o Juca Pirama, cara, é quase que um poema narrativo, né? É quase que um poema narrativo colocando o Juca Pirama nesse papel de herói, né? O poema, ele relata a história de um guerreiro tupi, né, que sobreviveu exatamente à destruição na costa brasileira, mas ele foi capturado e aprisionado por uma tribo antropófaga, cara, dos Timbiras. E o nome Juca Pirama significa o quê? Aquele que deve ser morto, aquele que deve morrer. Então você tem um poema, né, de primeira geração que vai trabalhar o confronto entre tribos indígenas. Olha que parada bizarra, né? Exatamente colocando essas tribos em patamares de oposição, justamente para que eles possam duelar, para que eles possam guerrear, e um sai como grande herói, né? Um sai como grande campeão dessa batalha, muito próximo ao que acontecia com os cavaleiros medievais lá na Europa. A galera continua aí falando de Game of Thrones, né? É exatamente isso, é exatamente isso. Essa ideia dessa comparação, né, de guerras, batalhas, sangue, mas alguém sai como o herói dessa parada. E o Juca Pirama fica muito, muito nítida nessa relação de idealização desse indígena, de criação, né, de um personagem em cima desse indígena que seria o grande protagonista, o grande herói nacional. Beleza? Agora, olha aqui, apareceu 1000. E por que apareceu 1000? Porque aqui a gente pode falar do tema, inclusive, de redação do ano passado. O Enem trabalhou exatamente a valorização de povos e comunidades tradicionais na redação do ano passado. E isso aqui é um prato cheio, né? Quando eu falo do elemento indígena aí sendo uma parte pelo todo, claro que muita gente deu mole ano passado, porque muitos alunos fizeram uma redação inteira sobre tribos indígenas, né? Isso é tangenciamento do tema. Mas você poderia sim usar o Juca Pirama ou qualquer elemento do romantismo, por exemplo, na sua contextualização, evidenciando, né, tribos indígenas, povos indígenas como uma das comunidades, né, desvalorizadas, das comunidades tradicionais, dos povos originários desvalorizados em território nacional. Beleza? Vamos que vamos! Agora sim, um clássico de primeira geração, um clássico de Gonçalves Dias, que é Canção do Exílio. Isso aqui todo mundo conhece, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Galera, a Canção do Exílio é exatamente um ícone, um símbolo de brasilidade. Por que a Canção do Exílio? O eu lírico estava em Portugal, né, exatamente em Portugal, sentindo saudade. É uma canção saudosista, ele sente saudade do Brasil. E aí, para matar as saudades da terra, ele compõe, ele enaltece a brasilidade, sobretudo, né, dando ali uma glorificação à nossa natureza. Então, nesse primeiro ponto, nessa primeira geração, eu escolhi 2 poemas para você perceber exatamente esses 2 grandes símbolos nacionais sendo valorizados. De um lado, o elemento indígena e do outro, a natureza. Beleza? Maravilha! Vamos que vamos, eu tô vendo ali muita gente perguntando sobre o José de Alencar, né? Inclusive mandar um beijo aí pro Luiz Felipe, pro Francisco. Amores, José de Alencar não está aparecendo na aula de hoje porque ele não escreve poesia. O José de Alencar é um escritor de prosa. Qual é a diferença? Poesia, um texto como esse, escrito em versos e estrofes, rimados muitas vezes. O José de Alencar escreveu prosa, livro, né? Então a galera tá falando aí de Iracema, o Guarani, né? Todos esses livros serão lembrados na próxima aula, quando a gente for falar da prosa romântica, beleza? Excelente aí a pergunta de vocês, porque naturalmente, né, quando a gente fala de romantismo, a gente lembra logo de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Então, pra galera aí que sentiu falta do José de Alencar, tá aí a explicação. O José de Alencar não aparece, eu vou voltar aqui pra você, ó, nessa tematização de poesia. Percebam que o nome dele não apareceu aqui, porque ele vai ser o foco da nossa próxima aula. Ele não é um escritor de poesia, ele é um escritor de prosa. Beleza?
Maravilha. Vamos aqui ao próximo, fomos em Canção do Exílio, vamos para a segunda geração agora, chamada de ultrarromântica ou mal do século. Expoentes literários aqui, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Galera, agora é para sofrer, tá? Agora é para sofrer, porque a gente vai encontrar poemas com subjetividade intensa. E isso fica marcado na linguagem por meio de adjetivos, por meio de interjeições que muitas vezes mostram o sofrimento, tá? E por meio de pontuação expressiva. Tivemos um momento na aula passada que foi muito maravilhoso, né? Que chegamos à conclusão de que quem ama sofre. Não é verdade? Para e pensa, gente. Quem ama não sofre? Faz aí uma retrospectiva de todo. Vê se isso aconteceu só comigo. Juan namora, né, Juan? Há quanto tempo já? 9 meses. Juan acha que namora 9 meses, né? Ela também namora com você há 9 meses? A princípio tá tudo certo, então, no relacionamento de Juan. Mas depois que a gente termina, a gente vê que a gente sofre, não é verdade? Porque a gente vai sofrer por uma decepção, porque a gente acha que a pessoa que a gente tá é o amor da nossa vida, não é isso? Falar, eu vou casar com essa pessoa, vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Inclusive, ó, a galera tá falando aí da festa da Mel Maia, olha o que ela escolheu pra me tatuar, ó. Love, olha que coisa linda. Ela que escolheu, né? Sequência de lovezinho. Mas não é esse amor romântico não, gente, é um amor à vida. Eu falei, Mel, eu vou fazer essa tatuagem, mas é um amor à vida. Não é um amor a outra pessoa. Não é um amor a outra pessoa, né? Então a gente vê o seguinte, olha lá, Valéria tá dizendo, eu não sofro não. Valéria é resistência. Mas Valéria, sabe quando é que você vai saber que você sofreu sim? Quando terminar. Quando terminar. Vinícius de Moraes é um sábio, tá? Quando a gente falou de cantiga medieval, eu trouxe logo o Vinícius de Moraes para me ajudar aqui na aula, pela questão de que tudo é efêmero, tudo é passageiro. Tu não vai ficar com alguém pro resto da tua vida. Tu não vai ficar com alguém pro resto da tua vida, não é verdade? E aí quando tu acha que tu vai ficar, tu se decepciona. Primeiro, o que as pessoas terminam relacionamentos, né? Decepções, descobrem algumas coisas, não é verdade? Descobrem algumas coisas. A pessoa começa a amar outra pessoa também, quer amar todo mundo. A galera aí que gosta de família, né? Tanta família que tem família em tudo quanto é lugar, não é verdade? As coisas começam a degringolar, as coisas começam a sair do nosso parâmetro. E quando você... E depois que termina? Tu fica na fossa um tempão, né? Tu fica na fossa um tempão, você não, aí você vai fazer aquela linha, tipo sagitariano, quando terminar, agora eu vou viver minha vida doidado, não quero mais saber de nada. O canceriano bloqueia a pessoa do Instagram, né? Não quero mais ver, porque pro canceriano é melhor não ver mais. O ariano vai querer se vingar, né? Cada signo vai reagir de uma forma, mas a galera, né, tá ali sofrendo. A verdade é essa, a verdade é que a galera está sofrendo. E nesse lance de sofrer, me fica a questão, não era melhor nem ter começado? Que aí você ainda tá sofrendo. Na verdade, para e pensa, né? Valéria, não estou querendo... Ah lá, prof, aguardo meu namorado. Você ainda não namora, Valéria? Já tá sendo resistência desde já, né? Então, ah lá, Maria Clara, para, prof, tá quase dando... Quase, olha ali, né? Olha a Maria Clara, quase dando certo, né? Porque essa ideia aqui, eu penso, cara... Você vai amar, mas você vai se danar, né? São verbos muito próximos. Amar e danar. É sempre assim. Você começa amando e depois termina se danando. É sempre assim. Então eu pergunto, não era melhor nem ter começado? Fica aí a questão, né? Fica aqui reticências aí pra gente pensar sobre isso, né? E esses românticos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam querendo, mas não estavam conseguindo. Os românticos aqui, cara, eles estão muito pior que a gente. Porque eles estavam querendo muito ter uma relação, mas eles não estavam querendo. A gente vai perceber, cara, que esses poemas desses segundos românticos, né, dessa geração ultrarromântica mal do século, eles vão refletir uma parada pesada, pesada mesmo, porque eles são tão sentimentais, eles são sentimentais ao extremo, eles são ultrarromânticos, que eles não conseguem ter um amor correspondido e eles escrevem poesia, cara, pra ali dar aquela dor de cotovelo. Sabe aquela música do Coldplay, Yellow? Yellow hoje, né, é uma segunda geração do romantismo. Escreveu uma música, né? Tudo me lembra você, as estrelas amarelas, né? Coisa mais linda aquela música, pra quem tá sofrendo. Ouve, se você tá sofrendo, ouve Yellow, você vai chorar a semana inteira.
capaz de você chorar em amarelo, né? Porque é exatamente isso, um exagero sentimental, né? Exatamente um desabafo, né? Eu amava tanto essa pessoa. E aí, olha que loucura, hein? Olha que loucura. Isso vai entrar tanto na cabeça do poeta que ele vai começar a pensar o seguinte, ora, se eu não consigo ter o meu amor, ou se eu perdi o meu amor, eu não quero mais viver. Olha que bagulho doido! Olha que bagulho doido! Só que essa poesia é muito individualista. A gente vai perceber um egocentrismo, né, muito grande. Poemas em primeira pessoa, né, com tom confessional. É exatamente ali uma espécie de despejar sobre o poema os seus sentimentos, né? Sobre a sua possível amada, com a qual ele não consegue mais ou nunca conseguiu ter relações. E aí ele vai apelar para a morte, para o suicídio. Olha que bagulho doido, meu irmão. Ele vai apelar para evasão. Lembra dessa palavra da semana passada? Evasão significa fuga. Ou seja, eu não aguento mais viver sem ela. O que eu vou fazer? Vou embora. Aqui, ó. Evadir, né? Então a gente vai perceber, cara, olha que bagulho sinistro, que a morte vai ser a solução para os problemas da vida. Olha que bagulho doido. E eles vão colocar isso nos poemas de forma clara. A morte é a solução. Olha que bagulho pesado, né? Por isso aqui, a gente tem nessa fase ultra-romântica mal do século, uma associação ao escritor inglês chamado Byron. Alguém mencionou ele aí? Quem mencionou tá de parabéns. Espero que você não esteja sofrendo, né, como estou. Mas Byron era exatamente aquele escritor inglês pesado, né, que vai falar exatamente da morte como a solução definitiva para os problemas da vida. Beleza? Então a gente tem uma atmosfera de pessimismo, de melancolia, a atmosfera da poesia vai ser completamente sombria, há uma válvula para o negativismo, tédio, depressão, uso de drogas para tentar me aliviar dos problemas, e isso escrito claramente em forma de poesia. Associação a esse poema a doenças, ou seja, aquilo que me tira da vida, aquilo que me corrói, aquilo que me destrói. Olha que parada bizarra. Há uma morbidez, uma face soturna, palavras que têm uma predileção pelo bizarro. Inclusive, a galera aí que falou na aula passada do gótico, né? O gótico vem exatamente daqui. É uma herança direta dessa segunda geração do romantismo, né? A poesia gótica, o lirismo gótico provém exatamente aqui dessa segunda geração. Beleza? E a mulher, cara, ela vai acabar sendo uma figura idealizada. Essa palavra não pode faltar quando a gente fala de segunda geração. O que seria uma idealização dessa mulher? É exatamente uma romantização. Essa mulher não passou de uma fantasia na minha cabeça, porque eu não consegui manter ali um relacionamento, uma relação com esta mulher. Ela foi fruto do meu imaginário, ela foi fruto da minha fantasia, ela foi apenas uma cosmovisão romântica, beleza? E aí a gente chega no ponto aqui, ó, eu acho que sinceramente, depois dessa reflexão aqui toda, eu acho que eu tô exatamente na última característica ali, o medo de amar. Gente, a última vez que eu namorei foi em 2015. A gente está em 2023. Não sei se o errado sou eu, agora eu tô reflexivo, né? Tô reflexivo, vou sair daqui ligando pra uma galera aqui pra tentar me entender. Porque eu tô há 8 anos sem namorar, eu acho que é pelo medo de amar. Porque com certeza, depois de amar, você sofre. E é esse sofrimento que fica claríssimo na segunda geração do romantismo no Brasil. Beleza? Como clássico, meu diretor tem como tirar só essa barrinha aqui? Maravilha, muito obrigado. Eu queria ler com vocês um trechinho da poesia de Álvares de Azevedo. Agora, uma parada interessante a gente perceber que as gerações vão passando, mas a brasilidade ela sempre está presente, tá? Fica atento nisso. Por mais que a gente mude um pouco a temática, porque a primeira geração era o nacionalismo mesmo, mas a gente vai ver agora que na segunda eu continuo enaltecendo o Brasil, beleza? E aqui haverá uma descrição de uma natureza diferente. Olha só. Amo o vento da noite sussurrante, a tremer nos pinheiros e a cantiga do pobre e caminhante no rancho dos tropeiros e os monótonos sons de uma vida no tardio verão e a estrada que além se desenrola no véu da escuridão. Olha a diferença deste poema, desse retrato do cenário vinculado à natureza,
com a primeira geração, né, da Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Lá em Gonçalves Dias era minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, uma atmosfera de exuberância, né, uma natureza descrita de forma exuberante, linda, era o imaginário exatamente ali do recanto. Agora, quando a gente vai para a segunda geração, os poetas retratam a natureza brasileira como o seu sentimento. Olha que parada bizarra. Então olha o que eu fiz aqui pra vocês. Isso aqui é importante. A poesia da geração mal do século é marcada por uma predileção pelo bizarro, que reflete a face tempestuosa e soturna da natureza. A descrição da natureza distancia-se do caráter radiante e iluminante da primeira geração. Anota isso aí no seu mapa mental, tá? Essa diferença da concepção da natureza para a primeira e segunda gerações. Enquanto a primeira é radiante, a segunda é nebulosa, assim como o coração e a vida do poeta. Beleza? Vamos que vamos. O próximo, galera, esse é mais pesado ainda, tá? Que é o do Junqueira Freire, que fala sobre a evasão com a concepção da morte. A ideia aqui nessa poesia mais pesada, própria do mal do século, própria de Byron, é exatamente a ideia de que a vida é um fardo e a morte seria uma libertação desses problemas da vida. Olha o que esse cara vai falar, se liga. Pensamento gentil de paz eterna, amiga morte, vem. Olha que bizarro. Ele fala com a morte, moleque. Olha que... Eu achei que isso aqui era só em filme. Tá na poesia também. Amiga morte, vem. Olha o convite. Ele fala pra morte vir, pesadíssimo. Olha lá. Tu és o termo dos dois fantasmas que a existência formam, aqui tá difícil de ler que tá bem escuro, dessa alma vã e desse corpo enfermo. Olha a questão ali do corpo doente, né, do corpo que tá em degradação. Moleque, ele fala com a morte, ele chama a morte, ele conclama, amiga morte vem. Ou seja, a ideia é que a morte aqui não está sendo algo negativo. Tu tá se ligando nisso? A morte é algo positivo. A morte está sendo idealizada. A morte é a salvação. Amiga morte. Olha assim exatamente a intimidade que ele tem. Amiga morte, chega aí, vem cá, né? Vem cá. Pensamento gentil de paz eterna. Paz eterna é um eufemismo para a própria morte, né? A paz eterna, o descanso eterno. Isso sendo gentil, isso sendo exatamente o livramento. Que bizarro, né? Então, exatamente essa questão da morte acaba sendo aí uma característica importante dessa segunda geração. Agora, há um poeta dessa segunda geração, que é o Casimiro de Abreu, eu confesso que esse deixa um pouquinho as coisas mais leves, tá? Ele também tá um pouco estressado, né, com a situação ali que ele tá vivendo, e ele também vai querer uma forma de evadir. Só que a evasão do Casimiro de Abreu não é uma evasão por meio da morte, não. É uma evasão no tempo. Cara, isso é muito comum na literatura. A gente tem exatamente poetas que fazem lembrança da infância, ou seja, o retorno no passado, para que eles possam evadir do tempo presente. A ideia aqui, para você entender, é que o presente é ruim. Então eu preciso lembrar da minha infância para que a minha infância seja ali um momento de paz, seja exatamente uma evasão para os meus problemas presentes. Beleza? Então eu faço ali uma poesia de memória. E aí eu queria chamar a sua atenção como que essa questão da memória está sendo cobrada no vestibular, né? Muitas questões de literatura falam desse processo de voltar no tempo, né? Desse devaneio, desse tempo psicológico, desse regresso no passado. Muitas são as questões de humanas que falam desse lance de memória, a preservação da memória, a preservação de identidades e patrimônios culturais. Tu fica de olho nisso, tá? Porque é um tema extremamente relevante para a tua prova do Enem. E aí, olha que poema lindo. Meus 8 anos. Ficou até mais leve, né? Meus 8 anos. Ó, quantas saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Com seus belos... Como são belos os dias, do despontar da existência, respira a alma inocência. Ou seja, é exatamente uma volta, uma tentativa de buscar na infância exatamente um respiro, né? Já que o presente está tão atordoado, eu tenho essa evasão no tempo, essa recordação da memória, para que lá eu consiga um processo de evasão. Beleza? E vamos à terceira e última geração. Essa aqui é babado para redação, tá? Que é a poesia social ou condoreira de Castro Alves e Sousandrade. Ora,
Poesia social, tu já tá ligado, né, que eu vou abordar aqui questões tipicamente sociais. E a mais ampla é exatamente a questão da escravidão. Então vou defender aqui os ideais abolicionistas e republicanos, porque, benzinho, eu já falei de independência do Brasil, mas a proclamação da República ainda não veio, beleza? Agora, por que essa geração também é chamada de condoreirismo ou poesia condoreira? Aqui fazemos claramente uma alusão à ave côndor. Essa ave côndor é uma ave de voos altaneiros, como uma águia, né? É uma ave que voa realmente muito alto. E por voar muito alto, por ser uma ave altaneira, ela é uma metáfora para a liberdade. Olha que lindo, né? Ela é uma metáfora para a liberdade. Liberdade esta que infelizmente não chegava para os escravos. Então a gente percebe agora um estilo mais dramático, um estilo mais grandiloquente. Muitas são as hipérboles significando ali o exagero, né? Diversos vocativos, chamamentos dentro do texto, interjeições para mostrar a dor que os escravos sentiam, beleza? E aqui a gente tem um tom exaltado e reivindicatório, numa tentativa de denunciar. A gente começa a perceber que o Brasil vejam, já é a terceira geração, né? Ele começa devagar, né, a sair dessa questão da idealização. E a gente começa a ter uma literatura engajada, uma literatura que fala sobre problemas sociais. Amores, se a gente for parar para pensar na nossa linha do tempo, depois do romantismo, tudo bem que semana que vem a gente continua no romantismo, mas quando a gente muda de movimento literário, a gente vai para onde? No realismo. Então a gente vai perceber que esse romantismo, aqui nessa fase final, nessa etapa final, ele já vai começar a dar resquícios, né, indícios do que está por vir. Ou seja, idealizei a pátria, falei de morte, falei de amor, mas também estou levantando aqui a bandeira social, né? Porque ela é fundamental para a construção da identidade da pátria. Então essa poesia social de Castro Alves está muito ligada à questão da escravidão. E, claro, né, um dos seus poemas mais conhecidos é A Canção do Africano. Se liga. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo o seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto saudades do meu torrão. Ou seja, a ideia dessa poesia condoeira de Castro Alves é exatamente uma tentativa de humanizar a figura do escravo. Não tô aqui idealizando o escravo como eu idealizei o indígena, não, tá? A ideia não é fazer exatamente do escravo um herói nacional. O herói nacional foi o indígena. O escravo aqui, agora humanizado, há um teor dramático para que por meio da poesia se conheça o caos, né? A desumanidade que foi o processo de escravidão no Brasil. Beleza? Agora, para finalizar, galera do Pica-Flor, se liga. Pra galera do Pica-Flor essa, tá? Pra galera do Pica-Flor. Tem galera do Pica-Flor aí? Galera de Gregório de Matos está presente? Espero que sim, porque vai ter uma saliência aqui agora. Porque olha só, lembra que eu falei a você que na segunda geração do romantismo, esta que a gente acabou de ver, na segunda geração do romantismo, a mulher era idealizada? Galera já tá ali presente, ó. Galera do Gregório de Matos chegou, né? Luana tá ali plena, né, Luana maravilhosa? Ó, lembra que na segunda geração a mulher era idealizada? Não havia realmente algo concreto de relação entre essa mulher e esse poeta? Pois bem. Agora, na terceira geração do Castro Alves, basicamente a sua poesia é falar sobre escravo. Beleza, luta abolicionista e republicana, show de bola. Porém, a gente percebe que no final da produção de Castro Alves, no final da produção do romantismo, a mulher surge de uma outra maneira. Vou fazer aqui uma ponte do que eu disse há 2 minutos. Qual é a próxima escola literária que a gente estuda? Realismo. Lembra que no realismo você tinha uma mulher mais dissimulada? Tu lembra da Capitu de Machado de Assis? Aquela mulher, né, símbolo de uma possível traição, uma mulher mais dissimulada, né, aquela mulher típica do século XIX, aquela mulher ali no sigilinho, mas também que não era lá essa idealização. Ou seja, nesse finalzinho da poesia romântica, o Castro Alves começa a colocar as asinhas de fora.
Não vai ter a idealização da segunda geração, não. Olha o que ele diz, a começar pelo título. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maria. Olha que lindo. Olha que coisa mais leve, gente. A segunda geração dando boa noite pra morte e aqui eu dando boa noite pra Maria, muito melhor. Eu, por exemplo, estaria dando boa noite pra João aqui. Não estaria dando boa noite pra morte, né? Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Olha a ideia dos enamorados aí, a lua, né? A lua dos namoradinhos, né? Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra o teu seio. Ai, papai, olha isso. Não me apertes assim contra o teu seio. Boa noite. Eu te dizes boa noite. Não me digas assim por entre beijos. Não me digas descobrindo o peito. É isso mesmo, Saliente. Mar de amor onde vagam os meus desejos. Meu Deus do céu, Castro Alves danadinho, Saliente. Caraca, agora a gente percebe que a mulher, ela tá deixando de ser aquele ser idealizado pela segunda geração do romantismo e tá começando a ser uma mulher materializada, uma mulher de carne e osso. Mulher esta, inclusive, que dentro de um poema eu consigo concretizar uma relação amorosa. Você percebeu ali a ideia do seio, do abraço? Olha esse último verso. Mar de onde vagam os meus desejos. Ou seja, é uma poesia que fala exatamente de uma mulher em que é possível esse relacionamento. Totalmente diferente da mulher de segunda geração. A mulher de segunda geração é uma mulher distante, muitas vezes retratada como um ser angelical, né? Uma mulher realmente com imagem infantilizada. Ou seja, era uma idealização pura. Agora, nessa terceira, Castro Alves aqui ressuscita Gregório de Matos. Ressuscitou Pica-Flor totalmente, né? Para mostrar exatamente que essa mulher agora é, sim, uma mulher em que eu posso ter uma relação, né? Uma relação amorosa e esta relação concreta presente na poesia. O que vai ser um temaço, né? Para o nosso realismo de daqui a 2 semanas. Vamos finalizar? Olha só, pra gente findar a aula de hoje, vamos pro quadro para ver como é que ficou o mapa mental? Vamos, Ronzinho? Olha só, queria que o seu mapa mental tivesse aqui essas informações. Será que seu mapa mental tem todas elas? Olha só, poesia no Brasil do romantismo, foco, contexto, independência do Brasil. Nessa independência surge a necessidade, né, da construção do conceito de brasilidade. Idealizaremos o Brasil por meio dessa literatura, dividida em 3 gerações. Primeira de Gonçalves Dias, chamada de nacionalista ou indianista, foco, indígena como herói nacional e natureza exuberante. Segunda geração, grande nome, Álvares de Azevedo, ultrarromantismo ou mal do século, idealização da morte e da mulher. Já na terceira geração, Castro Alves, poesia social ou condoreirismo, foco, escravos e luta abolicionista. Vou sair daqui para você tirar um printão. E aí, galera, na semana que vem eu volto para que a gente fale sobre o romantismo na prosa. E aí tematizaremos, claro, o José de Alencar. Beleza? Amo vocês, um beijo enorme, semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.